Sejam todos muito bem-vindos a mais uma rede de oração e intercessão. Eu sou Edgar de Oliveira. Meu objetivo é promover com fidelidade e compromisso o ensino das Sagradas Escrituras e da história do cristianismo em ordem cronológica, além de te oferecer também um conteúdo exclusivo e totalmente gratuito que fará toda a diferença em sua vida com Deus. Então aproveite para se inscrever no canal e ative todas as notificações no sininho para que você não perca nenhum de nossos vídeos, tá bom? Isso vai te ajudar muito em sua caminhada cristã. Hoje nós iremos estudar o Salmo 56 e depois nós vamos orar. O Salmo 56 é o segundo salmo de ouro de Davi. O primeiro foi o Salmo 16. A semelhança entre esses dois salmos é bastante grande. Aqui, Davi era como uma pomba nas mãos de estranhos. Entretanto, quando conseguiu fugir, ele registrou a sua gratidão. O salmo começa assim: Tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura devorar-me, pelejando todo dia, me oprime. Em nossa profunda angústia, a nossa alma deve se voltar a Deus. Não devemos esperar misericórdia de homens maus. O nosso Deus é o Deus de misericórdias. Portanto, se a justiça de Deus permitiu que nossos inimigos fossem soltos, clamemos então para que a sua misericórdia encurte-lhes a corrente. Davi estava cercado por homens que procuravam devorá-lo. Todos eles eram criaturas de Deus, meros homens, contudo, como monstros, estavam ávidos por sangue. A boca aberta dos pecadores, quando se enfurecem contra nós, deve abrir a nossa boca em oração. Podemos alegar a crueldade dos homens como razão para a interposição divina, pois um pai logo entra em ação quando o filho é tratado vergonhosamente. Quanto mais violento o ataque de Satanás, mais forte é o nosso argumento pelo livramento. Os meus inimigos procuram devorar-me todo dia, pois são muitos os que pelejam contra mim, ó Altíssimo. Os ogros dos contos infantis existem na realidade nos inimigos da igreja, que, se pudessem, esmagariam os ossos dos piedosos para com eles encher a boca. Os perseguidores caçam em bandos. Esses lobos da igreja raramente nos atacam isoladamente. A quantidade dos inimigos é um forte argumento a favor da interposição do único defensor dos crentes, que é mais poderoso do que todos esses bandos. Davi clama a Deus dizendo: Ó Altíssimo, contra os altos da terra, Davi invoca a ajuda daquele que é mais alto do que os mais altos. A grandeza de Deus, como o Altíssimo, é um manancial fértil de consolação para santos fracos que são oprimidos por inimigos poderosos. Em qualquer tempo em que eu temer, confiarei em ti. Davi nunca afirmou que não tinha medo. Ele viu a iminência do perigo e teve medo. Somos homens, portanto, sujeitos à derrota. Somos fracos, portanto, incapazes de evitá-la. Somos pecadores, portanto, merecedores dela. E por todas essas razões, temos medo. Mas a condição mental do salmista era complexa. Ele temia, mas esse medo não lhe enchia a área inteira da mente, pois logo após declarar o seu medo, ele acrescentou: Hei de confiar em ti. É possível, então, que medo e fé ocupem a mente no mesmo momento. Somos seres estranhos e a nossa experiência na vida divina é mais estranha ainda. Estamos frequentemente na penumbra, onde luz e escuridão estão presentes, sendo difícil determinar qual delas predomina. É um medo santo que nos dirige a confiar. O medo pecaminoso nos afasta de Deus, mas o medo gracioso nos impulsiona a Ele. Se temos homens, tenho apenas de confiar em Deus, pois tenho o melhor antídoto. Amém? Confiar quando não há causa para ter medo é tudo menos fé. Ser confiante em Deus quando situações para alarme são abundantes e urgentes é a vencedora fé dos eleitos de Deus. Quer o medo surja de fora ou de dentro, do passado, presente ou futuro, das coisas temporais ou espirituais, dos homens ou demônios, fiquemos firmes na fé, pois logo recuperaremos a coragem.
Em Deus louvarei a sua palavra, em Deus pus a minha confiança, não temerei o que me possa fazer a carne. Fé produz louvor. Quem confia, logo canta. A promessa de Deus, quando cumprida, é tema nobre para louvor, e mesmo antes do cumprimento deve ser o tema da canção. Devemos permanecer em Deus totalmente, meus amados irmãos. Com a fé exercitada, o medo é banido e o triunfo santo sobrevém, de forma que a alma pergunta: que me pode fazer a carne? Realmente o quê? Não pode me causar nenhum dano real. Toda a sua maldade será anulada para o meu bem. Todos os dias torcem as minhas palavras, todos os seus pensamentos são contra mim para o mal. Essa é uma prática comum de guerra entre os descrentes. Eles colocam o nosso discurso no tronco para extorquir dele significados absolutamente inexistentes. Aqueles que fazem essas coisas diariamente tornam-se grandes especialistas da arte. O lobo sempre acha nas palavras do cordeiro uma razão para devorá-lo. Pregações são blasfêmias se optamos por lê-las ao avesso. Não há quantidade de bem que reduza a maldade dessa gente. Se viam Davi como rei, salmista, homem, pai, guerreiro, sofredor, era tudo a mesma coisa, pois o viam por olhos preconceituosos e não conseguiam ter sequer um pensamento bondoso a respeito dele. Mesmo as ações feitas por ele, que eram bênçãos inquestionáveis para a comunidade, os seus perseguidores se empenhavam em subestimar. Ó fonte suja da qual nunca emana uma gota de água pura! Ajuntam-se, escondem-se, marcam os meus passos como aguardando a minha alma. Homens da maldade são homens da covardia. A reputação dos homens bons é constantemente atacada por maquinações cuidadosamente planejadas e enredos extremamente diabólicos, nos quais inimigos anônimos apunhalam na escuridão. Os homens maldosos são, em sua maioria, muito perspicazes em descobrir os erros ou supostos erros dos justos. O homem bom não é bobo, pois sabe que tem inimigos e que são muitos e astuciosos. Ele vê o perigo que corre e então mostra a sabedoria, apresentando o caso diante do Senhor e colocando-se sob a proteção divina. Porventura escaparão eles por meio da sua iniquidade? Ó Deus, derruba os povos na tua ira. Será que uma maldade como essa os coloque em vantagem? Poderá esse comportamento evitar que recebam a sentença do castigo terreno? Eles caluniam um homem bom para protegerem-se. Serão bem-sucedidos, então? Até aqui comportam-se com astúcia, mas não haverá um fim para as trapaças? O homem perseguido tem um amigo até mesmo em um Deus irado, quanto mais no Deus de amor. Quando os homens procuram nos derrubar, é mais do que natural e de forma alguma ilegítimo orar para que fiquem impossibilitados de realizar os desígnios infames. O que Deus faz com frequência, podemos seguramente pedir-lhe que o faça. Amém? Tu contas as minhas vagueações, põe as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas no teu livro? Cada passo que o fugitivo dera quando estava sendo perseguido pelos inimigos foi não só observado, porém considerado digno de ser computado e registrado. Ficamos talvez tão confusos depois de um longo trajeto de dificuldades que mal sabemos onde estivemos ou onde não estivemos. Mas o onisciente e atencioso Pai do nosso espírito lembra-se de todas as coisas em detalhes. Ele as conta e reconta como os homens contam e recontam dinheiro, pois até mesmo a prova da nossa fé é preciosa aos olhos divinos. As tristezas de Davi eram tantas que foi necessário um odre grande para guardá-las. As lágrimas que Davi chorou foram tão copiosas que um odre não as conteria. A sua confiança é que o Senhor será extremamente atencioso com as lágrimas derramadas, a ponto de armazená-las como os homens armazenam o suco da videira. Davi sabe que o lugar de armazenamento é especial, pois diz teu odre e não um odre. Quando eu a te clamar, então voltarão para trás os meus inimigos. Isto sei eu, porque Deus é por mim.
Deus nos leva a orar, choramos em angústia de coração. Ele ouve, Ele age, o inimigo retrocede. Que artilharia irresistível é essa que vence a batalha assim que se ouve o estampido? Que Deus é esse que ouve o clamor dos seus filhos e, em um instante, livra-os dos adversários? Esse é o Deus que está conosco, meus irmãos, não se engane. Isso é o que sabemos. Sabemos então que nada pode ser contra nós que valha um momento de medo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Nos ensina Romanos 8, versículo 31. Quem deixará de orar quando orar tem tanto poder? Quem buscará outro aliado que não Deus, que está imediatamente presente assim que damos o sinal combinado, pelo qual mostramos tanto a nossa necessidade quanto a nossa confiança? Não desanimem, continuem orando, pois a oração do justo pode muito em seus efeitos. Às vezes, a impressão que temos é de que a batalha foi perdida. Não se engane. Enquanto Deus estiver agindo em nossa vida, Ele tem um propósito. Enquanto continuarmos orando, Deus vai agir. E o agir de Deus não é como nós muitas vezes pensamos. Ele faz muito mais e a sua justiça é sempre estabelecida. Em Deus louvarei a sua palavra, no Senhor louvarei a sua palavra. Agora vem a ação tão de graças aqui do Salmo. Devemos louvar ao Senhor em cada uma das suas expressões e em todos os seus atributos e atos. Por gostar de enfatizar os louvores, Davi repete a expressão, porém usando o nome glorioso de Jeová, com um propósito indubitável de indicar que em todas as circunstâncias Ele tem prazer no seu Deus e na sua palavra. Então, nesse versículo 10, que apresenta a tradução "Em Deus louvarei a sua palavra", o sentido da segunda frase é "Em Jeová louvarei a sua palavra". Ou seja, Davi acrescentou aqui o nome Jeová. Glória a Deus por isso. Ele repetiu a expressão, mas usou esse nome glorioso. E qual o propósito, como eu já falei? Com o propósito de indicar que em todas as circunstâncias Ele tem prazer no seu Deus e na sua palavra. O texto continua: "Em Deus tenho posto a minha confiança, não temerei o que me possa fazer o homem". A fé expulsa o medo. Você pode repetir comigo? A fé expulsa o medo. Foi assim com Davi, deve ser conosco. Mesmo que a raça humana inteira fosse inimiga de Davi, ele não teria medo, agora que a confiança estava firmada em Deus. Amados, não tenham medo das ameaças dos homens que nada podem fazer, porque não podem realizar aquilo que é contra a vontade de Deus. E mesmo as coisas que podem fazer, Deus os desafia com santa ousadia. Ele fala do futuro: "Não temerei". Isso porque ele tem certeza de que a segurança do presente será suficiente para os dias por virem. Amém? Os teus votos estão sobre mim, ó Deus. Eu te renderei ações de graças. Com coração, voz e talento, exaltemos alegremente o Deus da nossa salvação. A prática de fazer votos solenes em tempos de dificuldade só é recomendável quando for acompanhada pelo costume muito menos comum de cumpri-los quando a dificuldade acaba. Pois tu livraste a minha alma da morte, não livrarás os meus pés da queda para andar diante de Deus na luz dos viventes? Os inimigos foram derrotados nos esforços de acabar com a vida de Davi, e o mesmo acontecerá com cada cristão verdadeiro. Mas não se esqueçam de que nada serve a vantagem que temos se os empurrões dos inimigos nos fazem tropeçar em nossa reputação. Que possamos preservar a nossa honra, pois assim não cairemos prostrados diante dos inimigos. O que devemos buscar é andar em liberdade, em serviço santo, em comunhão sagrada, em progresso constante, em santidade, gozando o sorriso dos céus. Esse é o ápice da ambição do homem bom. Morar com Deus, andar em justiça na sua presença, alegrar-se na sua presença e na luz e glória que dela emanam. Neste breve salmo, saímos das mandíbulas vorazes dos inimigos para entrarmos na luz da presença do Senhor, um caminho que só a fé pode trilhar. Obrigado, Senhor, pela sua gloriosa palavra. Obrigado porque o Senhor sempre está conosco. Obrigado porque os teus propósitos são maiores que os nossos. Muito obrigado. Agora, amados irmãos, eu convido cada um de vocês a orarem aqui comigo.
Se você ainda não deixou o seu pedido de oração aqui nos comentários, faça isso agora, tá bem? Pois eu me comprometo a orar por cada pedido colocado aqui nos comentários durante toda a semana. Outros também orarão. Glória a Deus. Ore comigo. Senhor Deus, tem misericórdia de nós, ó Deus, porque os homens maus se levantam contra o teu povo. A opressão se encontra nas praças e nas ruas impera a impiedade. Os nossos inimigos procuram devorar-nos, pois são muitos os que pelejam contra nós, ó Altíssimo. Em qualquer tempo em que temermos, confiaremos em Ti. Em Deus louvaremos a Sua palavra, em Ti, Deus. Em Ti pomos a nossa confiança. Não temeremos o que nos possa fazer a carne. Porventura escaparão eles por meio da sua iniquidade. Ó Deus, derruba os povos na Tua ira. Tu és por nós louvaremos a Tua palavra. Ó Senhor, nossa confiança está em Ti e não temeremos o que nos possa fazer o homem. Pois Tu livraste a nossa alma da morte e livrarás os nossos pés da queda para andar diante de Ti na luz dos viventes. Senhor Deus, escuta a nossa oração, ouve-nos e responde-nos. Senhor, muitos agora estão com medo, sem esperança e com temor do futuro. Clamamos a Ti para que o Senhor nos dê esperança e que apliques essa palavra em nosso coração. Nos ensine a confiar em Ti, que o Teu povo permaneça crendo que o Senhor tem o controle de tudo e que o Senhor governa tudo de forma justa e verdadeira. Que haja justiça em nossa nação, que haja o mover do Senhor em nossa nação, que se divide e que é enganada de forma terrível por ideologias destruidoras. Que a Tua justiça seja feita, que a verdade seja estabelecida, que tudo, Pai, possa estar às claras, toda essa situação confusa, distorcida, possa ser, Pai, às claras, denunciada. Que se houve alguma injustiça, que a verdade venha à tona. Pai, queremos a Tua justiça, em nome de Jesus. Ajuda-nos a permanecer em Tua presença com alegria. Tu és a nossa alegria. A nossa alegria não é momentânea, pois tem sua origem em Ti mesmo. Então venha sobre nós com as Tuas asas nesse momento difícil para a nossa nação. Que o Senhor nos sustente em todo o processo de mudança e nos momentos, Pai, de crise que certamente surgem com toda mudança. Nos mantenha unidos nesse momento, Senhor. Que continuemos lutando por uma nação que expresse os valores ensinados pela Tua palavra. Que nós venhamos a continuar caminhando, crendo na Tua soberania, no Teu agir em nossas vidas. O Senhor reina em nossas vidas e nos conduz sempre em triunfo e não deixará nunca, Pai, de punir o mal e de estabelecer a Sua justiça de forma, Pai, que o Teu povo possa se alegrar. Nós não nos alegramos com a injustiça, não nos alegramos, Pai, com a mentira. Então que a Tua verdade seja estabelecida, que aqueles que estão envolvidos em qualquer escândalo de corrupção, em qualquer tramóia, em qualquer golpe, venham a pagar pelos seus pecados. Deus, faça com que essa nação seja agraciada pela Tua verdade, pela Tua justiça. As dores e sofrimentos estão presentes na vida de muita gente, mas apenas os Teus filhos são sustentados pelas Tuas mãos e são assegurados de que sairão vitoriosos sobre todas as lutas. Deus, clamamos a Ti agora mesmo para que o Senhor visite cada lar, cada casa, cada pessoa que está orando agora, que tem clamado a Ti por um milagre. Senhor, haja com poder e traga aquilo de que cada um necessita para continuar caminhando com dignidade. Sabemos que muitos estão sofrendo por uma série de razões. Muitos enfermos, muitos desempregados, muitos aprisionados por diversos vícios, muitos passando dificuldades em suas casas por problemas causados pelas drogas e por uma série de fatores causados por razões emocionais, financeiras e espirituais. Ó Deus, que o Teu Espírito Santo venha sobre nós e nos conceda as Tuas bênçãos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva agora, deixe o seu like, o seu pedido de oração e procure evangelizar enviando esse vídeo para os seus contatos. Muitos estão precisando ouvir exatamente o que você acabou de ouvir. Que Deus continue te abençoando muito, meu irmão e minha irmã. E até o próximo vídeo, com a graça de Deus.